sou a Carmela Grulli, estou no stand da editora Atlas, aqui na Bienal do Rio de Janeiro, Bienal, 15ª Bienal do livro. E quem está aqui do meu lado é o Roger Silva Aguiar, que está publicando esse novo livro mais recente, Responsabilidade Civil, a culpa, o risco e o medo. Também é autor desse livro aqui, Responsabilidade Civil Objetiva do Risco à Solidariedade. Quero agradecer, Roger, por estar assim, ter aceitado, né, a proposta de dar uma entrevista informalmente nesse espaço e aproveitar, né, que esse encontro possibilitou isso para estar falando sobre esses dois livros. Falasse um pouco da tua experiência e comentasse um pouco os objetivos de cada livro, né? Sim, sim. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar falando para esse público, né, que é um público especial, que o Daniel, que é o nosso representante da Atlas, já tinha comentado. Vocês, né, tem um público selecionado, né, um universo diferenciado em termos de direito. E o meu trabalho, eu sou professor de Direito Civil, sou promotor de Justiça, sempre ligado à área do Direito Civil e principalmente à área de responsabilidade civil e obrigações, né? Ambos os trabalhos são voltados para a área da responsabilidade civil e o primeiro é uma análise do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, né? E o segundo é uma análise da teoria que informou esse artigo dentro do nosso Código, que é a teoria da responsabilidade objetiva pela prática de atividade naturalmente arriscada, né? A discussão que hoje se trava no Brasil a respeito desse tema, que é um tema completamente novo para nós, brasileiros, porque essa discussão já tem mais de 160 anos no mundo, né? O que se trava de discussão hoje, o ponto principal é descobrir o que é uma atividade naturalmente arriscada, né? E a explicação que a doutrina ainda tenta dar, mesmo a doutrina estrangeira, é uma explicação baseada nos elementos tradicionais do direito, ou seja, o risco, né? Claro que, né, a pessoa poderia imaginar assim, não, mas é atividade naturalmente arriscada, então tem que ser risco, mas não é exatamente isso. E o nosso doutrinador do direito civil, um dos maiores contemporâneos hoje já falecido, foi o Miguel Reale, né, o coordenador do Código Civil brasileiro. Ele tinha uma ideia diferente a respeito de como tratar esse tema e ele deixou isso dentro do nosso código. É digamos assim, uma espécie de um segredo a ser revelado, né? O Miguel Reale tinha um entendimento de que esse artigo merece uma explicação sociológica. Daqui a pouco nós dois conversamos, eu e a Carmela, sobre uma nova visão, e essa nova visão do direito tem que vir também para o direito civil, sob pena de amanhã ou depois o direito ficar falando só com ele próprio. Porque no caso da responsabilidade objetiva, essa questão da objetividade, ela está ligada à materialidade ou também ao imaterial, porque, por exemplo, assim, aqui no Rio de Janeiro eles estão fazendo, eu estava comentando com outro autor, o Porto Maravilha. Lá abriga mais de 50 entidades pequenas de outras áreas, outras classificações, né? Não do primeiro grupo A, que eles chamam, mas são 50 e poucas entidades que fazem parte do patrimônio da humanidade, que estão lá na história do samba, e eles vão ser retirados de lá. E a responsabilidade objetiva da perda desse patrimônio cultural, ela é imaterial, né? E como, assim, hoje os juízes, eles vão poder levar em consideração até o futuro desses riscos, assim, porque a responsabilidade objetiva, ela pode não ser palpável a curto prazo. Curto prazo, exatamente. Captar essa responsabilidade, a necessidade dessa responsabilidade objetiva pelo juiz hoje, tem que ser uma atividade à luz de um ensinamento sociológico. Ou seja, essa responsabilidade pela atividade naturalmente arriscada, ela tem um novo fundamento, que é uma apreensão do tecido social em relação a alguma coisa. Quando o tecido social, né, quando a sociedade, né, ela desenvolve uma apreensão sobre uma determinada atividade ou um determinado fato, que ela, né, tende a entrar em pânico em relação àquilo,
É preciso, esse dispositivo foi criado para que o Poder Judiciário possa vir e garantir à sociedade de que tudo será feito para que haja a reparação o mais rápido possível, né? Então, não se trata de nós investigarmos se efetivamente aquela atividade é ou não é arriscada sob um molde que é o molde de 1900. De que vai explodir um prédio, não, de não que... Não se trata disso. O tecido social, a sociedade é que está preocupada com um determinado fato. Que vai ferir... Se, independente de nós conseguirmos aferir ou não este risco, então o juiz terá que agir para impedir que a sociedade entre em pânico. Porque esse dispositivo, né, o artigo 927, parágrafo único, quer responder uma preocupação, que é uma preocupação de um dos maiores sociólogos que nós conhecemos, que é Durkheim. O que faz a sociedade não descer ao caos? O que faz é essa força que nós fazemos para mantê-la integrada, mantê-la unida, numa crença de que tudo irá bem, né? Então, esse dispositivo foi criado, foi formatado, não é brasileiro, ele é um movimento que vem acontecendo mundialmente, e o segundo livro trata exatamente de expor esse trabalho a nível mundial, né? O segundo livro tem uma mostra dessa preocupação nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no direito italiano, na Itália e também na Alemanha, né? Além, evidentemente, obviamente, do Brasil, né? E coloca essa nova formatação, ou seja, o direito hoje tem que estar preocupado com essa apreensão que não é mais apenas o indivíduo que sente, é a própria sociedade que sente. Então, né, antenas celulares, né, qual o risco que uma antena celular tem com a sua radiação, né? Isso é uma coisa que o Poder Judiciário tem que responder agora, imediatamente, porque a sociedade está preocupada. E que daí acaba, o próprio juiz ele acaba tendo que trabalhar com outras ciências e com pesquisadores que... Perfeitamente. O direito, por exemplo, o direito baseado em evidências que está se trabalhando agora bastante, tem um médico, Álvaro Najib Atalá, da Unesp, em São Paulo, ele fala muito dessa questão de os riscos à saúde comprovados, né? Como é que o juiz vai decidir se ele não tem uma evidência objetiva? Não tem uma evidência objetiva, perfeitamente. Inclusive, dentro da responsabilidade civil, a culpa, o risco e o medo, nós citamos uma decisão, que é uma decisão do Tribunal Francês, de Versalhes, onde eles determinam a desmontagem de uma antena celular diante da angústia que a população que estava em torno sofria pelo medo de saber se aquilo causava ou não. Porque não tinha certeza do que ia causar. E nós vamos aguardar para ver se causa ou não. A sociedade não está mais disposta a isso, né? Então é preciso uma ação rápida do Poder Judiciário. E como eles têm, como assim hoje, né, um advogado que para utilizar a argumentação, né, da responsabilidade objetiva, para que o magistrado, né, tenha essa sensibilidade de que envolve a culpa, está envolvendo o risco social a curto, médio, longo prazo, e o medo, por exemplo, de um grupo como esse que está afetando, estou dando um exemplo aqui do Rio, que é onde a gente está, afetando milhares de pessoas que já estão ali. Como é que ele vai mencionar isso numa peça processual, independente se for uma peça inicial, mas assim, para que o magistrado se atente que isso não é brincadeira, né? Porque às vezes acontece de que com a questão da praticidade, volume de informação, como é que ele vai fazer com que ele leve em consideração, né, esses conceitos que, na verdade, eles devem ser mais levados a sério. Tanto deve que tá aqui as duas obras, né, devem ser consideradas. Isso essa é conforme eu disse, é uma discussão nova, né, porque a introdução desse dispositivo no Brasil é dentro do âmbito do direito muito recente, né, nós temos 10 anos, né, do novo código, e essa nova visão é uma visão que tem que ser implementada, e daí por isso que disse que tenho o prazer de estar falando, né? O Daniel me disse que o público maior de vocês é no Sul, né? E nós sabemos que o Sul tem uma
uma disposição para uma nova visão, sempre para uma nova interpretação, algo avançado, algo, né? E isso tem que ser desenvolvido aqui no Brasil, porque é uma nova disposição, uma nova forma de enxergar o problema da responsabilidade civil, né? Não abandonando os elementos tradicionais, mas os reformatando diante dessa nova realidade que nós estamos vivendo. Porque a sociedade, até pela própria essa questão da velocidade, né, da teoria do caos, do Guy Debord, né, a sociedade do espetáculo. Isso. Como é que a gente vai fazer para que as pessoas compreendam, né, que um risco pode não ser tangível materialmente? Há elementos técnicos, né, onde uma perícia possa apontá-lo, mas principalmente, né, que nós devemos, através desse dispositivo, a responsabilidade civil, está voltada para amparar a sociedade nesse desespero que ela vive em determinadas situações, e é a sociedade, temos que incluir isso também, é a sociedade de massa, né? Não se está falando mais de 1 ou 2 indivíduos, se está falando, conforme você colocou, a respeito dessa situação aqui no Porto Maravilha. Isso envolve milhares de pessoas, milhares de famílias, né? Em movimentos que não podem aguardar, sob pena do número de vítimas ser gigantesco. Porque na verdade eu digo assim, né, falando do patrimônio da humanidade, né, é tão difícil as pessoas reconhecerem que isso faz parte da própria cultura do direito, né? Que se as pessoas vissem que tá correndo risco, né? A própria solidariedade que o livro bem trata, para onde vamos caminhar? Uma sociedade sem uma identidade. Sem uma identidade. Né? A sociedade tende a se desintegrar. A grande verdade é essa. Nós muitas vezes não queremos enxergar esse risco, né, que a sociedade corre da desintegração, mas isso não é possível. O tecido social se desintegra, a solidariedade entre as pessoas se perde, né? As instituições não mais funcionam. Nós corremos esse risco. Isso é uma coisa que precisa ser enfrentada, e a busca da justiça, a busca do poder da justiça atualmente é exatamente de instrumentos que possam, né, tranquilizar a sociedade, levar paz à sociedade, né, a tempo. Não é possível deixar para amanhã. Eu conversei com o Roger Silva Aguilar, professor, autor da editora Atlas, com esse livro aqui mais recente, Responsabilidade Civil, a Culpa, o Risco e o Medo, e do Risco à Solidariedade. Professor, muito obrigada. Obrigado a você. Já fiz o convite para participar, agora vai escrever do jornal e a gente vai ficar articulado. Esse é o canal do YouTube do Estado de Direito. Obrigada.